Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível de migração e identidade. É a história de como um grupo de judeus da Europa se transformou em cowboys nas imensas planícies da Argentina. A história dos gaúchos judeus dos Pampas. Pois é. Vamos começar com a pergunta que está bem no centro de tudo isso. Judeus do leste europeu virando cowboys sul-americanos? Parece uma mistura de dois mundos que não tem nada a ver, né? Como é que essa identidade tão improvável surgiu? Eu sou um gaúcho judeu. Olha só que forte essa frase. É de um personagem do livro que inspira essa nossa análise. E ela resume tudo. Não é uma contradição, não. É uma identidade nova em folha, que foi forjada ali nos Pampas argentinos. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Ok, para a gente entender o gaúcho judeu, primeiro a gente precisa entender o que afinal significa ser um gaúcho. Porque o gaúcho não é só um cowboy, sabe? Ele é um verdadeiro ícone na Argentina. Ele representa aquele espírito livre, indomável, super conectado com a terra. É uma figura que mistura heroísmo e às vezes até uma certa barbárie, um ideal que tá lá, bem no fundo da cultura argentina. Então a pergunta é, como um povo do leste europeu veio parar nesse mundo? Bom, a história começa bem longe, do outro lado do oceano, num cenário de muita perseguição e desespero. A vida para os judeus na Rússia czarista naquela época era muito difícil. O livro descreve o vilarejo, o Shtetl, como um lugar sombrio e triste, sabe? A violência dos cossacos era uma ameaça de todo dia, mas o estopim para muitos foi quando profanaram as sinagogas e queimaram os livros sagrados. A vontade de fugir se tornou uma necessidade. E aqui a gente vê o contraste de uma forma muito clara. De um lado, a perseguição, o medo, os trabalhos que eram considerados humilhantes lá na Rússia. E do outro lado, a promessa da Argentina. Liberdade, justiça e a chance de voltar a um estilo de vida antigo, de trabalhar a própria terra. Era vista como uma nova Sião, um lugar onde, nas palavras de um rabino, o céu é claro e límpido. E essa esperança toda ganhou um rosto, o do barão Maurice Dirsch. Ele era um filantropo que criou e financiou a Associação de Colonização Judaica. Para aqueles judeus, ele não era só um benfeitor, não. Ele era visto quase como um messias, oferecendo uma rota de fuga real, um futuro que eles podiam tocar. Então, com essa promessa de vida nova, milhares de famílias pegaram seus navios e foram para a Argentina. E foi lá, na imensidão dos Pampas, que uma cultura completamente nova começou a nascer. O mais interessante aqui é ver como essa conexão com a terra virou o centro de tudo. Os títulos dos capítulos do livro, como O Primeiro Sulco, mostram que aquilo não era só um trabalho. Era quase um ato sagrado. Arar a terra, colher o próprio trigo, comer o pão feito da sua própria plantação, era a realização de um sonho bíblico, de verdade. E essa mistura de culturas era algo que dava pra ver, literalmente. Imagina a cena. O personagem Pavel Duglar é descrito usando as bombachas, aquelas calças bem largas de gaúcho, mas por baixo da sua casaca judaica tradicional. É uma imagem muito poderosa, né? Dois mundos se encontrando numa única pessoa. O dia a dia deles virou uma colcha de retalhos de tradições. Os colonos judeus iam a rodeios, cantavam as canções típicas argentinas, as vidalitas, e ouviam as histórias dos gaúchos, e ainda misturavam tudo isso com os contos da Bíblia. Eles adotaram as ferramentas, o jeito de viver e criaram uma cultura híbrida, totalmente única. E toda essa experiência tão particular foi eternizada num livro que se tornou um clássico da literatura argentina, Os Gaúchos Judeus, do Alberto Geschenoff. E a data de publicação, olha, não foi por acaso. O livro saiu em 1910, justamente para comemorar o primeiro centenário da independência da Argentina. Foi uma escolha pensada, um verdadeiro presente para a nação que tinha acolhido eles. No prólogo do livro, o Geschenoff faz uma comparação genial. Ele diz que a celebração do centenário da Argentina era uma Páscoa maior. A Páscoa judaica, o Pessar, comemora a libertação da escravidão no Egito. Para ele, a liberdade que eles encontraram na Argentina era uma libertação ainda mais grandiosa, que merecia uma festa ainda maior. Então, o ponto central é esse. O livro do Geschenoff era, ao mesmo tempo, uma carta de amor à Argentina e um manifesto político. Numa época em que o sentimento contra estrangeiros crescia, ele estava dizendo que, para se integrar, não era preciso se anular. Era perfeitamente possível ser 100% argentino e 100% judeu. O livro foi um baita sucesso, claro, mas essa ideia do gaúcho judeu também começou uma discussão que, olha, dura até hoje. Essa visão mais romântica do Geschenoff, de uma integração perfeita, foi questionada por ninguém mais, ninguém menos que o grande escritor argentino Jorge Luis Borges.
O Borges, que até admirava o Gershonov, disse que a expressão gaúcho-judeu era um oxímoro, ou seja, uma contradição. Para ele, o livro não era bem um documento histórico, mas sim um testemunho de nostalgia. Então, qual era exatamente o ponto do Borges? Ele dizia que quando os imigrantes judeus chegaram, a era do gaúcho clássico, aquele cavaleiro nômade, já tinha acabado. Os judeus, na visão dele, não eram gaúchos, e sim chacareiros, pequenos fazendeiros. Ou seja, para Gershonov o termo era simbólico, para o Borges era uma imprecisão histórica. Mas no fim das contas, independentemente de quem estava certo historicamente, a ideia do Gershonov teve uma força imensa e duradoura. O gaúcho judeu virou um símbolo muito poderoso de como imigrantes podem construir um novo lar, não apagando o passado, mas juntando ele com o presente para criar algo totalmente novo. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? A história dos gaúchos judeus nos faz pensar sobre o que é pertencer, o que é identidade. É um lembrete de que talvez um lar não seja um lugar que a gente encontra pronto, mas sim um lugar que a gente constrói, nessa mistura tão rica e às vezes cheia de contradições entre mundos diferentes.